Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Deus, Ele quer falar com você como ser usado por Deus, como ser muito usado por Deus, de andar debaixo da unção do Espírito. Tem pessoas que têm dificuldade, para ser usado por Deus. Ele não compreende, eles querem pregar. Já viu aqueles pregadores sem unção? Prega, cansa a igreja, dá sono. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Quantas vezes aconteceu talvez com você, pregador da palavra de Deus? E eu quero deixar uma palavra, eu quero te ensinar como ser usado por Deus, como os generais de Deus foram usados, como os grandes homens de Deus foram usados, para que nós possamos ganhar mais almas, mais vidas para Jesus. Aqui a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo relatando que ele subjuga o corpo dele, ou seja, ele força o corpo dele a servir a Deus, a ter uma vida com Deus, para que quando for pregar, ele não seja reprovado. Tem muito crente reprovado, tem muito pregador reprovado. E uma das primeiras coisas que eu quero compartilhar com vocês é o conhecimento. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Sem conhecimento, meu irmão, sem conhecimento, a primeira coisa para o pregador é conhecimento da Bíblia. Você tem que ler muito a palavra de Deus e livros relacionados à palavra de Deus, que não sejam heresias, livros que falem da palavra de Deus. Você tem que ler muito, querido. Eu estou gravando com o celular simplesinho, mas eu quero compartilhar isso que Deus me deu hoje. Eu estou aqui no escritório, e eu quero compartilhar. Tem que buscar conhecimento. Você não pode menosprezar o conhecimento. Então lê lá, livro Provérbios, capítulo 1, versículo 7, fala para a gente não menosprezar o conhecimento. Então busque conhecimento na palavra de Deus. Leia livros, leia a Bíblia todo dia, mas leia, examine, estude, versículo por versículo, palavra por palavra. Procura um bom dicionário bíblico, amém? Que se você não tem um Google aí, que vai traduzir para você palavras difíceis. Você tem que buscar conhecimento, você tem que conhecer a hermenêutica, a homilética da palavra de Deus, você tem que saber interpretar a palavra de Deus, você tem que conhecer o básico do hebraico, para ter um conhecimento básico da palavra de Deus, senão você vai ser um pregador sem conhecimento. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é uma vida de oração. Nós temos lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, eu quero até ler com vocês aqui, Efésios capítulo 6, versículo 18, que vai falar acerca da oração, a importância de você orar. Efésios 6, 18 diz assim: e orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia fala de orar. Está passando a moda aí só Jesus, Estou numa rua aqui que só Deus. Mas a Bíblia fala de orar. Você tem que orar, Lembra que Paulo falou sobre subjugar o corpo dele no livro de 1 Coríntios 9, 27, colocar o corpo dele como escravo, escravizar o corpo para orar. Você tem que orar. Sem oração, eu vou falar uma grande verdade: seu culto vai ser vazio. Sem oração, sua pregação vai ser sem graça, o louvor vai ser sem graça. Não vai ter unção, querido. Já aconteceu uma vez comigo, eu fui numa igreja de um amigo meu, muito íntimo, um amigo que eu gosto muito, e ele me convidou para passar o dia inteiro, e o Espírito Santo falava para mim: não, vai orar. E eu fui para a casa do meu amigo dele. Sabe aquele sentimento que Deus manda você orar e você não vai orar? Então eu fui lá, passei o dia, almocei, Deus mandou eu jejuar, eu não jejuei, e chegou na hora do almoço, Deus falou: vai orar. E eu falei: Deus, agora é a hora do almoço. Dentro de mim eu falava, eu falava com o Espírito dentro de mim: Deus, é a hora do almoço agora, nesse momento. Então
Eu não orei, não obedeci a ordem de Deus. Sabe quando vem aquela palavra para você orar e você não ora? Não obedeci a ordem de Deus. Fui pregar. Irmão, eu usei toda a técnica, todo o conhecimento que eu tinha e não aconteceu nada. Só veio palavras, mas não aconteceu nada. Eu gritava, orava e colocava a mão e nada. Ninguém foi curado, ninguém foi batizado com o Espírito Santo, nada, sabe? Aquele culto vazio, seco. Eu voltei para casa sem graça, moído, envergonhado, e questionei a Deus: Deus, por que o Senhor não operou milagre na igreja do meu amigo? Por quê? Deus falou: lembra que eu mandei você orar e você passou o dia inteiro sem orar? Você preferiu estar com seu amigo do que estar comigo. Você preferiu almoçar com seu amigo do que me obedecer. Aí aqui veio na minha cabeça, veio no meu coração, né? Meu Deus, era para me ter pagado o preço da oração. Deus falou: você quer ser usado por Deus? Pague o preço. O preço é esse, querido. O preço da oração. Tá? Às vezes a gente troca a vontade de Deus, às vezes para fazer outras coisas, os nossos desejos. E você que é pregador, que deseja ser um pregador, que tenha unção da parte de Deus, você tem que orar. Jesus, antes de subir ao céu, antes da sua ascensão, Jesus falou assim: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. Mas tem muita gente que não quer ficar em Jerusalém, no lugar da oração. Quer cuidar da sua vida, né? Quer cuidar dos seus amigos, dos seus interesses, da sua família, do seu carro, da sua casa, da sua conta bancária, do seu dinheiro. As preocupações da vida dominam e impedem de você orar. Se você não ora, querido, não tem como você ser usado por Deus, não tem como. Você vai ser mais uma lata vazia, você vai ficar lá cheio de teologia, cheio de S, de R, de conhecimento. Não vai ter unção, até você se tornar um crente frio. Eu tenho visto muitos amigos meus que deixaram essa vida de oração, se tornaram frios, não acreditam mais em milagre, porque não oram. Se você ora, querido, se você está em constante oração, buscando ao Senhor, se você está pagando o preço, eu vou usar o termo, esse é o termo, pagar o preço da oração, obedecer à voz de Deus, Deus vai derramar uma unção poderosa sobre o seu ministério. Quando você abrir a tua boca, os demônios vão sair. Você vai impor as mãos, as pessoas vão ser curadas. Você vai pôr a mão, você vai expulsar demônios no nome de Jesus. Você vai curar enfermos. Você vai ver a sua pregação fluir do Espírito Santo, pessoas batizadas no Espírito Santo. Mas se você não orar, se você não obedecer à voz de Deus, se você rejeitar o conhecimento de Deus, se você reprovar a oração, querido, infelizmente, você vai ser uma pessoa seca, sua pregação vai ser chata. Irmão, tem quantos pregadores? Pregação chata, sabe aquela pregação enjoativa? Então eu quero deixar bem claro para você, o segredo está aí, orar, né? Eu quero falar mais de um segredo: santidade. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Eu gosto de ler, eu gosto de acompanhar. Eu quero acompanhar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Eu quero ler aqui em nome de Jesus a palavra de Deus junto com você, para que você seja edificado e abençoado em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: antes, começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Santidade quer dizer separação. Você tem que ser separado, você tem que ser santo, você não pode ser maldizente, você não pode entrar na igreja para ficar falando mal das igrejas. Você tem que ser obediente ao pastor. Tem muito pregador aí que sem unção porque não obedece ao pastor, não obedece liderança, querem fazer o que dão na sua cabeça. Estão endemoniados. Eu vou falar para você: obedeça, seja santo, ande na vontade de Deus, amém? Se separe do mundo, não ande em roda de escarnecedor, amém, querido? Não fique escarnecendo das coisas de Deus, ouvindo piada suja, coisa suja. Seja santo,
Deus ele é santo, amém? E exige que os seus filhos sejam santos. Aí você vai carregar a unção de Deus aonde você for, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.